Olá! Hoje vamos aprender a preparar esse tradicional bolinho francês chamado madeleine. As madeleines são extremamente tradicionais na cultura, na confeitaria francesa. Pequenos bolinhos muito aromáticos que fazem parte dos cafezinhos, também conhecidos como gourmandises, são levados pelas crianças nos momentos dos lanches escolares e realmente fazem parte do dia a dia da história francesa. O nome Madeleines teria surgido em homenagem à cozinheira do rei Stanislau, que servia a residência na casa de verão em Commercy, no interior da França. Madeleine, então, era a famosa cozinheira que preparava os deliciosos bolinhos. Vamos então à mise en place desse tradicional produto. Nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 2 gemas, 125 gramas de farinha, 6 gramas de fermento químico, 138 gramas de açúcar, 1 grama de sal, raspas de limão e manteiga noisette. Vamos separar um bowl e começar a mistura. Então, vamos ao preparo das nossas madeleines. Para começar, nós vamos misturar os ovos e as gemas, que já podem estar juntas, colocando todos no bowl. Também aqui no bowl, podemos acrescentar o açúcar refinado, e já uma leve mistura aqui nesses ingredientes: ovos, gemas e açúcar. Na sequência, já podemos colocar a farinha de trigo, também acrescentando ela. Misturar levemente a farinha para incorporarmos ovos com o açúcar. Essa mistura da madeleine não precisa ser batida na batedeira. Só mesmo um batedor, o fouet, já é suficiente, porque ela não precisa ser muito batida, né? É bem misturada, também não podemos manter nenhum grumo de farinha, mas é uma massa que vai ter uma mistura bem homogênea. Também acrescentamos fermento químico. E já na farinha, a gente pode acrescentar o sal. Então, já pode misturar o sal também junto na farinha de trigo, que ele já incorpora na massa. O sal é para dar aquele sabor, né, especial, ele destaca um pouco os demais sabores dos ingredientes da receita, como é o caso das zestes, né, as raspas de limão, que a gente também vai utilizar. Então, podem acrescentar, né, uma boa quantidade de raspa de limão, que ele realmente fica muito saboroso nas madeleines. E é o que caracteriza muito o sabor, o aroma das madeleines. São realmente bolinhos extremamente aromáticos, saborosos e muito aromáticos. E aí nós temos aquele famoso ingrediente das madeleines, que eu fiz questão de colocar aqui num recipiente incolor, em vidro, para vocês poderem visualizar bem. Essa é a manteiga noisette. A manteiga noisette, então, a gente faz levando a manteiga ao fogo baixo, sempre fogo baixo, e deixando a manteiga derreter totalmente e ganhar essa tonalidade dourada, né, levemente marrom. O aroma que tem essa manteiga, né, torrada é incrível também. Isso vai dar um sabor e aroma muito diferenciado para a produção. É o que caracteriza também as madeleines. Essa preparação
ela é muito utilizada em produções francesas, a manteiga noisette. É a queima da manteiga, na verdade. Então aqui se queimam todos os sólidos lácteos da manteiga. Ela cria um sabor que no sensorial a gente fala em aroma nussicado, que é aquele aroma que lembra um amendoim, umas amêndoas tostadas, né, torradas. Então ele tem realmente uma particularidade em termos sensorial muito boa, tá? Podem ver que sobra, né, uma parte decantada, que é essa queima dos lácteos mesmo. Isso não precisa ser utilizado na mistura porque vai dar uns pontinhos mais escuros, então é até o ideal que eu nem acrescente, né, essa parte decantada na preparação das minhas madeleines. Eu posso manter ele aí tirando do meu preparo. E aí eu vou incorporar a minha manteiga noisette levemente, porque a gordura tem que ser incorporada aos poucos aqui na mistura. E lembrem, claro, de utilizar a manteiga já fria, porque senão ela começa a cozinhar os ovos aqui na nossa massa, e não é a nossa intenção, não queremos esse resultado. Então eu espero a minha manteiga noisette esfriar para acrescentar ela na minha massa das madeleines. Essa manteiga ela tem sido muito discutida, a sua utilização na culinária, na confeitaria como um todo, porque sabemos que em relação de saúde, a manteiga noisette tem alguns compostos que ao queimar esse sólido lácteo, podem realmente formar compostos que não são bons ao nosso organismo, né? Muitas vezes até associado com alguns casos de doença do trato gastrointestinal. Então, ela é muito questionada, né? O uso dessa manteiga queimada, da manteiga noisette. Mas realmente na produção da madeleine tradicional, original, ela faz parte e ela tem que ser acrescida e utilizada. Então são aqueles ingredientes que a gente reserva para algumas produções específicas e a madeleine é um caso como esse. Então vejam aqui a nossa massa prontinha, né? Só no bater aqui no bol e com o batedor, né? Com o fouet ela já fica excelente. E o ideal é que a gente então deixe essa massa descansar em geladeira, porque a manteiga vai, claro que firmar, e isso facilita a gente depois colocar no saco de confeitar e nas forminhas para levar ao forno. Então o ideal é que a gente faça com um tempo de antecedência e possa deixar um pouco a massa descansando na geladeira. Então, após a nossa massa ter descansado em geladeira, podemos ver que ela fica com uma consistência mais firme. Isso facilita o processo de colocar a massa então no saco de confeitar e dispor nas tradicionais forminhas para a madeleine. Então a madeleine tem essa tradicional forma, o formato de concha, né? Como a gente viu na questão histórica, isso é muito forte e ela então sempre vai ser produzida e comercializada nesse formato. Então a gente pode encontrar essas forminhas assim de silicone, num tamanho um pouco maior, ou até mesmo umas pequenininhas, assim menores, né? Então por ser um lanche, um bolinho muito tradicional nos lanches, até mesmo as crianças levam isso de lanche nas escolas, então é algo muito comum. Mas algo que é importante a gente ressaltar, por se tratar de uma receita que é histórica, que tem um significado para um país, né? A grande maioria dos chefes pâtissiers ou os, né, confeiteiros, enfim, os cozinheiros que produzem as madeleines não são muito adeptos a essas formas de silicone. Então existem tradicionais forminhas nesse formato de concha que representam, né, elas são feitas de metal e representam então a maior originalidade em relação ao produto. Mas nós que não temos aqui toda essa opção, né, de utensílios, enfim, para poder realizar, nós vamos trabalhar com as nossas tradicionais forminhas de silicone que também funcionam muito bem.
Agora, então, vamos dispor a nossa massa das madeleines aqui no saco de confeitar. Então, eu abro um pouquinho aqui o meu saco para facilitar a disposição da massa e vou, então, colocando aqui para posteriormente poder dispor a minha massa nas forminhas. Assim, mais geladinha, ela fica realmente numa consistência que facilita o meu trabalho de colocar ela tanto no saco de confeitar, como para dispor ela nas forminhas também. Então, aqui vou colocando toda a massa, até mesmo como ela é colocada no saco de confeitar, eu não preciso utilizar o bico. Podem ver que a minha massinha já tá até descendo aqui, né, pelo bico de confeitar, porque é uma massa que é cremosa. Então, feito isso, colocado já no saco de confeitar, eu vou organizar para dispor a massa nas forminhas. Então, agora já posso dispor a massa das madeleines. Então, eu realmente vou encher aqui a forminha, porque ela vai tomar o formato da madeleine. Sempre a ideia é, e isso ela vai realmente adquirir ao assar, esse formato do centro ficar mais gordinho, justamente por esse formato de concha que ela tem, né? Eu até mesmo na forma de silicone gosto de untar um pouquinho com manteiga, da mesma forma, porque a gente nunca sabe, né? E não é legal a gente ter nenhum produto que fique aderido, né, na forminha. Então, eu unto com levemente, só uma lambuzadinha de manteiga mesmo, para garantir. Com as forminhas devidamente completas, a gente pode limpar, né? Passar um paninho em alguma que tenha saído um pouquinho para fora, né? Eu já vou fazer isso antes de colocar elas no forno. Forno pré-aquecido a 170 graus, em torno de 20 minutos, até as madeleines ficarem bem douradas por fora. Elas vão levantar, né, uma parte um pouco mais central, né, um pouco mais gordinha no centro, e vai então nos indicar o completo assamento das madeleines. Et voilà, elles sont prêtes. Aí estão as nossas madeleines, lindas, douradinhas, perfumadas e muito saborosas. Um delicioso lanche, uma deliciosa gourmandise ou miniardise, como falam os franceses, que é um produto para ser servido acompanhando um cafezinho ao final das refeições, como um lanche da tarde, ou no momento que você achar ideal para você deliciar essa linda tradição francesa. Aproveitem, um abraço grande da professora Berenice.